elétrico. Tema da nossa primeira aula sobre potencial. Essa aula, à medida que você for assistindo, aconselho que você vá dando pause, vá com o seu caderno fazendo as anotações, fazendo as contas, acompanhando, tá certo? Não assista ela de uma vez, assim como tivesse assistindo uma série no Netflix, certo? Porque aqui é a Newton Flix. Então vá com calma, vá fazendo as suas anotações e estude o conteúdo. Então, potencial elétrico, parte 1. Então, potencial elétrico, nós temos os seguintes objetivos de aprendizagem para a nossa aula de hoje, que são os seguintes: enunciar a definição de potencial elétrico, definir energia potencial elétrica, calcular o potencial elétrico e a energia potencial para sistemas com cargas pontiformes. Então, a gente vai falar hoje sobre energia potencial e o potencial elétrico, são duas coisas diferentes, mas tem uma grande vantagem em relação ao campo elétrico. Sabe por quê? Lembra que no campo elétrico, a depender onde está a carga, eu vou somar os vetores, subtrair os vetores, aplicar Pitágoras ou aplicar a lei dos cossenos. Aqui não. Já adianto para vocês que o negócio aqui é mais fácil. É só somar e acabou. Porque são grandezas escalares. Não importa a direção e sentido. Isso facilita muito para a gente, né? Então a gente vai falar sobre potencial e energia potencial elétrica. Então, potencial elétrico, tá certo? A cada ponto de um campo elétrico, a gente vai associar a esse ponto uma grandeza que é uma grandeza escalar que é o potencial elétrico. Quando eu falo de potencial, fulano tem um potencial, estou falando em uma capacidade, certo? Uma capacidade, um potencial para futebol, então, uma capacidade de jogar futebol. Quando eu falo potencial elétrico, é uma capacidade, mas uma capacidade de armazenar energia potencial elétrica, tá certo? Por carga. Então, através do potencial elétrico, a gente calcula o trabalho da força elétrica, tá certo? E também a energia potencial elétrica. Então, é uma grandeza importante. E nós também analisamos o comportamento de cargas elétricas abandonadas no campo elétrico, a partir do potencial. Você pensa que não, mas você usa no seu dia a dia, quando você vai fazer uma compra na internet, por exemplo, ou numa loja, principalmente na internet. Imagina que você vai comprar uma geladeira na internet. Dependendo do Brasil, você tem regiões que é 110 volts e regiões que é 220 volts, né? A gente chama voltagem, a diferença de potencial elétrico. É uma coisa muito utilizada, né, no nosso dia a dia. Assim, a questão da voltagem. Então, aí essa grandeza aí, a voltagem, que é, já adiantando a diferença de potencial elétrico, ela provém disso aqui. A gente está falando no iníciozinho, para depois ficar falando em DDP, diferença de potencial, voltagem. Então, é o conteúdo inicial que vai tratar dessa parte. Então, o potencial elétrico, a gente vai definir ele como sendo a grandeza que avalia quanta energia potencial elétrica é armazenada por unidade de carga. Como eu falei, é a capacidade de armazenamento de energia por carga elétrica. Né? Potencial para essa capacidade de armazenar energia elétrica por unidade de carga elétrica. Então, o potencial elétrico é definido como a energia potencial elétrica, tá certo? No ponto A, dividido pela quantidade de carga elétrica. Energia, a unidade de energia é J, Joule, certo? E a unidade de carga, C, Coulomb. Então, nessa divisão Joule por Coulomb, a gente chama Volt, certo? Volt, energia a potencial em Joule,
carga Coulomb, divido Joule por Coulomb, eu tenho Volt, representado pela letra V. Um exercício de aplicação simples. A energia potencial, como a energia potencial e o potencial elétrico são grandezas escalares e não vetoriais, então elas podem assumir valores positivos, negativos ou nulo, né? Então, exercício 1, a energia potencial elétrica de uma carga Q situada no ponto P de um campo elétrico vale menos 20 joules. Calcule o potencial elétrico no ponto P quando a carga é de 0,05 coulomb. Então, vamos fazer aqui, nota os dados. Esse 0,05 eu transformo ele em potência. Não sou obrigado a fazer, mas eu gosto. Eu ando uma casa, duas casas para a direita, então ficou 10 a menos 2, né? Então, potencial é a energia potencial sobre a carga. Menos 20 sobre 5 vezes 10 a menos 2. Essa potência com expoente negativo passa para cima, positivo, né? Passa para cima, positivo, fica 10 a segunda. Aí ocorre que menos 20 dividido por 5 dá menos 4. Menos 4 vezes 10 a segunda volts. Tá aí, né? Então, quer dizer que eu tenho menos 4 vezes 10 a segunda, que seria menos 400 volts, ou seja, menos 400 joules para cada coulomb de carga, tá certo? Então, vamos pensar o que é energia potencial. A energia potencial em si, quando eu falo em energia potencial, é uma energia que pode ser armazenada. O que é uma energia que pode ser armazenada? Energia em mola. Eu posso ter uma mola e comprimi-la e manter ela comprimida. Então, a energia está armazenada. Se eu liberar a mola, vai ser transformado em trabalho, também em energia cinética. Se eu tenho um elástico de um estilingue, ele armazena energia elástica, né? A energia potencial gravitacional também é armazenada. À medida que eu coloco o livro a uma certa altura, né? À medida que eu coloco a uma certa altura, ela tem a capacidade de esse corpo tem capacidade de realizar trabalho quando liberado, né? Tem a capacidade de realizar esse trabalho, tem a capacidade de ter isso transformado em energia cinética. Então, energia potencial, quando a gente fala energia potencial, é de forma simples uma energia que pode ser armazenada, tá certo? Então, para a gente pensar, a tendência natural do livro, né, se a gente pensar em um livro aqui, a tendência natural dele é a força-peso, a gravidade, atrair ele para onde? Para baixo. Então, o trabalho da força-peso seria provocar o movimento do corpo para baixo, né? Sai daqui para baixo. Se eu quiser aumentar a energia potencial, eu tenho que aumentar a altura. Então, eu tenho que ir cada vez para onde? Eu tenho que ir cada vez mais para cima. Enquanto a tendência natural do corpo é ir para baixo, para eu aumentar a energia potencial, eu tenho que ir no sentido contrário, eu tenho que ir para cima. Por isso que a energia potencial, ela tem sinal contrário ao trabalho da força. Então, a força-peso, o trabalho dela é para baixo, é positivo, para baixo, porque a tendência natural é essa, o corpo cair. Mas se quiser aumentar a energia potencial, tem que fazer um trabalho. É, para eu aumentar a energia potencial, ela tem que ser igual menos o trabalho. Por que menos o trabalho? Porque eu tenho que ir no sentido contrário, né? A tendência natural cair, para aumentar a energia potencial, eu teria que elevar o corpo cada vez mais alto, né? Então, energia armazenada, a energia armazenada é uma energia potencial. Vou voltar aqui. Então, os livros aqui têm energia armazenada na forma de energia potencial, né? Se eles forem liberados, eles irão cair, a força-peso irá realizar um trabalho. E a energia potencial é uma energia que pode ser armazenada, como eu falei, em ligas, em
corpos capazes de sofrerem deformações e ter essa deformação restaurada, como elásticos, alguns tipos de borracha, molas, tá certo? Passar aqui. Então imagine o seguinte, imagine que você tem uma carga Q, uma carga Q maiúscula, essa carga azul geradora de campo elétrico, e a carga Qzinho, a carga de prova também positiva, né? Se eu olhar para a configuração, positivo é atração ou repulsão? É repulsão. A tendência natural é se afastarem. Mas se eu quiser armazenar energia, então eu tenho que ir no sentido contrário à natureza. Seria o quê? Um agente externo realizar um trabalho que seja aproximar a carga Qzinho cada vez mais de Q até aqui. Quando um agente externo aproxima essa carga até o ponto P, o que ocorre? A força de repulsão aumenta. Então aumenta também a capacidade dessa carga que está com a energia potencial acumulada, quando liberada, ser repelida. Enquanto o agente externo mantiver ali, essa energia vai ficar armazenada. E quando aquilo for liberado, entraria em movimento, certo? Então, a energia potencial, tá certo? Ela vai existir, ela vai ser igual ao trabalho, só que com um sinal negativo, como eu já falei. Por quê? Porque ela vai contra a tendência natural. A tendência natural aqui é que a carga Qzinho seja repelida, se afaste. Mas para eu aumentar a energia potencial, um agente externo tem que aproximar, né? Duas coisas estão se repelindo, natureza repelir, mas um agente externo aproxima, para aumentar a energia potencial, tá certo? Então, a energia potencial, certo? Passei aqui, voltar. A energia despendida ao mover a carga não é perdida. Então, essa energia, esse trabalho que eu fiz para trazer uma carga para mais próximo de outra, sendo que elas se repelem, ela não é perdida, mas vai ficar o quê? Armazenada e recebe o nome de energia potencial, tá certo? Elétrica. Energia potencial elétrica. Como é calculada a energia potencial elétrica, tá certo? A energia potencial elétrica, ela é calculada com uma fórmula muito parecida com a lei de Coulomb. É a carga vezes o produto entre as outras duas cargas. Só que não usa módulo. Se o sinal for negativo, usa negativo, porque é grandeza escalar. E a distância não é ao quadrado, é só a distância mesmo, calculada por D. Essa distância aqui, às vezes, é representada pela letra R. Como a constante, a gente usa o sistema internacional, usa a distância em metro. E aqui não vai ser em módulo as cargas, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Como é uma grandeza escalar, pode ser positivo, zero ou negativo. As duas cargas, você tem dois corpos carregados, certo? Não vai ser zero. Ou vai ser positivo ou vai ser negativo. For menos e menos, positivo. Mais e mais, positivo. Mais e menos, negativo. Menos e mais, negativo. Então perceba o seguinte, que quando eu faço uma conta e a energia potencial é negativa, o sistema vai ser um sistema atrativo. Quando eu faço uma conta e a energia potencial do sistema dá positivo, é porque o sistema é um sistema repulsivo. Então, pela energia potencial, pelo sinal que eu tenho, eu posso saber se o sistema é repulsivo, atrativo, e se a soma der zero para um sistema com mais de duas cargas, então ali vai ser neutro, né? Então, a energia potencial elétrica, que é a carga que adquire ao ser colocada em P, situada a uma distância D, de um ponto O, em relação a um referencial muito distante da carga Q, dada por essa formulazinha
K vezes Q vezes Qzinho sobre D. E a unidade de energia potencial é Joule. Presta atenção que a gente vai chamar a energia potencial de E, certo? A energia potencial, mas tem livro que chama de U, mas o importante é que seja a unidade de Joule. Tem livro que chama a distância de R, a gente está chamando de D. Tem livro que pode chamar de X, mas é a distância em metro, tá certo? Que vai valer é a unidade. No campo produzido por uma carga pontual, Q igual 5 vezes 10 a menos 3, qual é a carga potencial elétrica de uma carga Q menos 4 vezes 10 a menos 8, situada a 9 vezes 10 a menos 2 metros de Q? Considera as cargas no vácuo. Então, a gente vai aplicar essa formulazinha, tá certo? Aí só uma observação é que essas cargas, eu coloquei Q maiúsculo, Q minúsculo, mas pode ser Q1, Q2, QA e QB. Tem duas cargas, certo? Isso aí depende do livro que você usa, mas a noção é que sejam duas cargas. Então, os dados que a gente tem aqui, tá certo? As cargas 5 vezes 10 a menos 3, menos 4 vezes 10 a menos 8, a constante para o vácuo aqui, 9 vezes 10 a nona, e a distância já está em metros. Então, a energia potencial vai ser calculada por essa formulazinha. Aí, só substituindo, ó, constante 9 vezes 10 a nona. Aí eu chamei aqui Q1 e Q2, tá vendo? Chamei Q1 e Q2. Vou chamar aqui Q1 5 vezes 10 a menos 3. E Q2 aqui menos 4 vezes 10 a menos 8. Então, aqui não se desespere para fazer a conta. O que eu faço? Eu separo, coloco o seguinte. Aqui eu só repeti o cálculo, não fiz nada não. Eu só repeti o cálculo. Repeti o cálculo porque eu acabei percebendo que dá para cortar o 9 com esse 9 aqui, né? Dá para dividir. Aí multiplica agora. Ficou assim, ó, 10 a nona, 5 vezes 10 a menos 3, menos 4 vezes 10 a menos 8, e esse 10 a menos 2 que está negativo, eu passei para cima o quê? Positivo. Aí eu vou multiplicar o 5 por menos 4, aí fica só as potências, ó, 10 a nona, 10 a menos 3, 10 a menos 8 e 10 a segunda. 5 menos 4 dá menos 20. Conserva a base 10 e soma os expoentes. 9, menos 3, menos 8, mais 2. Quando eu faço essa conta, 9 menos 3 dá 6 positivo. Menos 8 mais 2 dá menos 6. Então, menos 20 vezes 10, aqui vai ficar 0, né? A soma dos expoentes dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, vai ficar menos 20 joules. E como é negativo, o sistema é atrativo. E a gente já sabia que é atrativo porque as cargas aqui têm sinais contrários, é atrativa, né? Então, é uma forma de você perceber isso. Show? Então, agora o potencial para uma carga pontiforme. Como é que é calculado o potencial para uma carga pontiforme? O potencial para uma carga pontiforme, ele é calculado da seguinte forma. Como o potencial é a energia potencial sobre a carga, certo? Só vou reduzir aqui. Pronto. Como é calculado o potencial elétrico, certo? Para uma carga pontiforme. Ora, a energia potencial é a multiplicação das cargas pela constante dividido pela distância. E como o potencial é isso aqui, a energia potencial dividido por Q, então esse Qzinho aqui, eu coloco energia potencial aqui e divido por Q. Então esse Qzinho vai ser cancelado com esse Qzinho aqui. Aí vai ficar só K vezes Q sobre a distância. Também é uma grandeza escalar, continua sendo medida em volts, e como é uma grandeza escalar, pode ser positivo, negativo ou zero, certo? Pode ser uma dessas situações aí. Então, potencial elétrico é uma grandeza escalar, pois é definida a partir da razão entre duas grandezas escalares. Quais? Energia potencial e carga elétrica.
A segunda propriedade é que o potencial elétrico é uma grandeza de ponto, pois trata-se de uma grandeza associada a cada um dos pontos da região, tá certo? A gente não calcula o potencial elétrico de uma carga, é no ponto, é como se estivesse calculando um cálculo similar para o campo elétrico, é no ponto, a gente calcula o potencial elétrico no ponto. O potencial elétrico ele está associado a um ponto P do campo elétrico e não depende da eventual carga elétrica, carga de prova que vai estar nesse ponto, tá certo? Não depende do valor da carga de prova. E outra coisa é que o potencial elétrico ele vai depender da carga geradora do campo elétrico. O potencial elétrico depende da carga geradora do campo elétrico. Aqui. E à medida que a distância aumenta, o potencial elétrico ele diminui. O potencial elétrico, na quinta propriedade, ele é decrescente no sentido da linha de força do campo elétrico. E o valor algébrico do potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme, que vai ter o mesmo sinal da carga. Se a carga for negativa, o potencial é negativo. Se a carga for positiva, potencial elétrico positivo, tá certo? Vamos fazer um exercício? No campo elétrico criado por uma carga elétrica Q igual a 3, aí esse símbolozinho aqui é o micro, né? Micro vale 10 a menos 6, Coulomb, determine A, o potencial elétrico num ponto P situado a 0,3 metros da carga Q. E B, eu quero saber qual a energia potencial elétrica com a carga de 2 microcoulomb adquire no ponto P. Aí o meio para ambas as situações é o vácuo. E se ele não me falasse o meio, aí ele iria dar uma margem para o que a gente faz é o seguinte, quando ele não fala qual é o meio, a gente usa o meio mais simples, tá certo? Seria o vácuo. A resolução, os dados da questão são esses, Qzão aqui, Q maiúsculo é a carga geradora de campo, a distância 0,13 metros é 3 vezes 10 a menos 1 metro, constante aqui, e a carga Qzinho 2 vezes 10 a menos 6. Então no item A, eu vou achar o potencial, a carga geradora de campo é positiva, logo o potencial vai ser positivo. Aí ficou 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, e a distância 3 vezes 10 a menos 1 metro. Eu posso dividir esse 3 aqui do numerador com o 3 do denominador. Fiz aqui. Aí eu passo essa potência de baixo, esse 10 a menos 1 aqui, ó, que está negativo, passo para cima positivo. Aí conservo a base 10 e somos os expoentes. 9 menos 6 mais 1 vai ficar quanto? 9 menos 6, 3. 3 mais 1, 4. Vai ficar 9 vezes 10 a quarta volts. E, e a energia potencial eu posso calcular por essa forma. Potencial não é energia sobre a carga. Então a energia, para eu achar a energia, a carga que está dividindo passa multiplicando. Ela vai multiplicar o potencial. Então 9 vezes 10 a quarta, multiplicado pela carga aqui, que foi colocada. 12 vezes 10 a menos 6. 9 vezes 2, 18. E conserva a base 10. E soma os expoentes. 4 menos 2, 6. Então vai ficar 18. Perdão. Vai ficar 9 vezes 2, que vai dar 18. E aqui vai ficar 4 menos 6, que vai ficar 10 a menos 2. 18 vezes 10 a menos 2. Anda uma casa para a esquerda, porque o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, se eu ando uma vírgula para a esquerda, sai de 18 para 1,8. Ando uma vírgula para a esquerda, soma uma unidade do expoente. Menos 2 mais 1 fica menos 1 joule. Então, como eu tinha um potencial, para achar a energia potencial foi fácil. Aqui é só fazer assim. Mas se você quisesse calcular a energia potencial por essa fórmula aqui, poderia fazer, também daria o que? O mesmo resultado, certo? Só que, como já tinha esse resultado, eu preferi aplicar na fórmula menor,
certo? Mas na forma maior também vai dar o mesmo resultado. O professor tem que mostrar as duas formas, mas na hora de fazer, eu também prefiro fazer o cálculo menor.